Olá, você que me segue no Rodrigo Silva, arqueologista. Estamos de volta para o nosso bate-papo semanal sobre Bíblia, história, teologia e também arqueologia bíblica. E hoje eu vou mostrar para vocês de maneira inédita no Brasil um achado arqueológico que aconteceu aqui na Turquia em 2020, durante a época em que estávamos todos confinados. Eu não tinha vindo, já tinha 2 anos que eu não vinha à Turquia, então esse achado aconteceu quando eu não estava aqui. E agora, pela primeira vez, eu tive a oportunidade de ver esse local. O que eu estou falando? Da igreja cristã do primeiro século que estava na cidade de Laodiceia. Sim, aqui é o sítio arqueológico de Laodiceia. Eu já fiz vídeos aqui, já gravei alguns reels, alguns stories aqui em Laodiceia. Você pode encontrar aí no canal do Rodrigo Silva Arqueologia, mas nós não sabíamos onde ficava a igreja, aquela primeira mesmo, para onde João mandou a sua carta. A bem da verdade, ali onde você está vendo aquele toldo, aquele telhado ali você tem os restos de uma igreja cristã bizantina do 4º século, uma igreja enorme que foi construída ali depois do período de Constantino. Agora vamos colocar os detalhes aqui para você entender. Até a época de Constantino, a igreja cristã funcionava nos lares. Tá bem? A igreja ainda era considerada uma religio ilícita pela legislação romana, ou seja, era uma religião não permitida de funcionar. Então, os cristãos se reuniam nas casas uns dos outros. Você sabe como é que era o método de pregação de Paulo, que aliás andou por toda essa região aqui. Paulo começava primeiro procurando a sinagoga. O judaísmo podia funcionar porque era uma religião permitida. Paulo chegava à sinagoga durante o Shabat, logo descobriam que ele era fariseu por formação, que ele sabia muito bem o hebraico, que ele entendia das escrituras, ele era um rabino conceituado, que estudou na principal escola de Jerusalém, aos pés de Gamaliel, então davam a palavra para Paulo. Ele pregava de maneira maravilhosa e o pessoal ficava encantado e pedia para ele voltar no sábado seguinte. Como Paulo trabalhava consertando tendas, fabricando tendas, então ele ficava na cidade e voltava no sábado seguinte, davam de novo o púlpito. Na primeira oportunidade, ele falava sobre as profecias messiânicas e então colocava o nome de Jesus de Nazaré. Ele sabia que o dia em que ele falasse de Jesus ia haver um tumulto ali na sinagoga e ele seria expulso, mas ele levaria consigo alguns judeus que iriam aceitar a Jesus como Messias. Foi assim que Paulo fez o seu trabalho de evangelismo. Esses que eram expulsos, que saíam da sinagoga, junto com outros gregos, romanos, enfim, gentios, pessoas que não eram judias, acabavam formando um núcleo cristão naquela cidade. E onde eles iam se reunir? Na casa de algum dos membros da igreja, alguém que tinha maior condição financeira. Por isso você vê em muitas cartas de Paulo, ele escrevendo assim: os irmãos que estão na casa de fulano, a igreja que se reúne na casa de Beltrano, saudações a todos. Esta era a ideia da igreja. Só no final do 3º século, a partir do ano 250 depois de Cristo em diante, é que algumas dessas antigas casas que funcionavam como igrejas foram ampliadas e adaptadas. Eu vou explicar por quê. O núcleo cristão começou a crescer naquela cidade. Havia o caso, às vezes, de uma mesma cidade ter 2 igrejas, que também entravam em disputa teológica. Lembra, às vezes tinha uma igreja fundada por João, como no caso de Éfeso, e outra igreja fundada por Paulo. Então você tinha mesmo entre essas igrejas, às vezes, uma disputa. Era um grande desafio dos apóstolos manter a unidade cristã e depois que ele passava, mandar cartas para fortalecer os irmãos que ficavam cuidados por algum ancião, algum presbítero local. Pois bem, no segundo século, 3º século, melhor dizendo, por volta do ano 250 ali, algumas dessas igrejas começavam a crescer. E como os proprietários originais já haviam morrido, os descendentes já estavam ali frequentando, já era uma 3ª geração de cristãos, eles acabavam adaptando aquela casa para ter um espaço maior para receber mais pessoas e já com alguma disposição mais litúrgica, uma vez que eles não frequentavam mais a sinagoga. Nesta segunda fase, a igreja passou a ser chamada de Domus Ecclesia, ou seja, uma igreja do lar, que começou numa casa que foi depois adaptada. Quando chega o período bizantino, 4º século em diante, época de Constantino, de Helena, muitas igrejas foram construídas, grandes, suntuosas, como aquela lá. Tá bom? Essas igrejas que depois foram chamadas de basílicas, catedrais, com o formato de igreja que temos até hoje. Agora, veja bem, em alguns casos, essa igreja bizantina foi construída em cima
da igreja Domus Ecclesia, que por sua vez está em cima de uma casa. Então, em alguns casos, a igreja bizantina me dá uma dica de onde ficava o centro de reunião original dos cristãos daquele lugar. Você entendeu isso? Agora, só que quando eles escavaram aquela igreja do quarto século, eles não encontraram debaixo dela nenhuma casa do primeiro século. Aliás, onde essa igreja está colocada é justamente uma região de comércio, não é uma região de casas. Então não faz sentido dizer que os cristãos se reuniam ali, era um mistério. Porém, em 2020, os arqueólogos continuaram escavando isso aqui. Aliás, esse é o único sítio arqueológico, esse aqui de Laodiceia, que a Universidade de Pamukkale continua escavando durante os 12 meses do ano. Tá bom? Os 12 meses do ano. E o arqueólogo encarregado aqui é Sechuk. Ele é um grande experto na área aqui, e eles escavaram esse setor onde eu estou, que era um setor rico da cidade. Aqui você tem uma casa que vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, mas logo embaixo essas pedras aqui são de um esgoto. Então era uma casa de alguém muito rico que tinha o privilégio de ter um esgoto privativo da própria casa. E quando a gente entra aqui, vou mostrar para vocês o incrível. Quando eles escavaram, aqui você tem uma das ruas principais, ruas romanas, pavimentada. Você tem aqui as pedras originais ainda. E aqui você tem esse círculo. Estão vendo esse círculo aqui? Isso aqui é um exemplo de um monograma cristão a partir do quarto século, do período bizantino. Você vê que é um círculo com uma espécie de asterisco dentro. Eu já gravei um Reels falando sobre isso. Aqui você tem uma mistura, isso aqui é interessante de contar, entre o culto ao deus Sol, o deus Mitras, e o culto a Jesus. Um sincretismo entre cristianismo e paganismo. Na época que esse desenho foi feito, os cristãos já estavam passando a cultuar Jesus no dia do Sol, Dies Solis, tá certo? Então isso aqui foi final do quarto século, início do quinto século. Já é uma época em que a igreja já estava começando a ficar paganizada. Mas uma coisa pode me ajudar com esse desenho aqui. Porque se ele foi feito aqui, é porque cristãos do final do quarto século, início do quinto século, sabiam que aqui tinha alguma coisa de cristianismo antiga. Ou seja, foi demarcada uma área cristã aqui, longe da igreja bizantina do quarto século. O que seria que havia de cristianismo aqui? Quando eles continuaram escavando, encontraram essa enorme casa aqui. Era a casa de alguém muito rico. Eu vou entrar aqui e vocês vão ver a casa. Aqui você tem a entrada principal dela, como se fosse uma espécie de alpendre. O átrio era um lugar onde aqueles que viessem visitar a casa primeiro ficavam aqui para poder receber autorização para entrar na parte interna. E aqui no centro, olha que lindo, ela tem essas colunas aqui, a gente chama isso de peristilium. Peristilium, em grego, significa colunata. Seria uma espécie de pátio, um átrio interno da casa, com essas colunas. Somente pessoas, assim, muito, mas muito ricas, tinham uma casa com essa arquitetura. Então, no primeiro século, na época em que o apóstolo João ainda estava vivo, o proprietário dessa casa aqui era alguém que tinha muita condição financeira. Se eu falasse nos termos de hoje, eu diria que era alguém milionário, tá certo? E ele tinha essa casa, aqui era o pátio central, e muitas vezes essa casa poderia servir também como lugar para aluguel de departamentos públicos. E aí o dono da casa ganhava mais dinheiro. Eu vou explicar isso. Eu sei que hoje algumas mansões que nós temos, quem sabe na zona sul do Rio de Janeiro, nos Jardins em São Paulo, é aquela mansão enorme onde a propriedade é ocupada por uma família só, às vezes com 10 quartos, 8 quartos, às vezes para um casal. Eu conheço casos assim. Mas o rico daquele tempo era um pouquinho diferente. Essa casa aqui, ao todo, ela tem 19 cômodos. 19 cômodos. E essa parte aqui no centro era aberta. Você só tinha aqui um telhado onde eu estou e a parte ali no centro era aberta. Tinha alguma espécie de jardim ali. Esses 19 cômodos eram muitas vezes alugados pelo dono da propriedade. Nós temos propriedades desse tipo chamadas de ínsula, onde você aluga partes da casa e ganha um dinheiro extra. E é lógico que você alugava para alguém que tinha algum tipo de reunião, departamento público. Aliás, esta casa, mais uma prova de que o dono dela era muito influente, tinha muito dinheiro,
é que logo ali atrás, um pouco para cá dessas colunas, você tem o teatro de Laodiceia, que ficava bem aqui atrás. Não dá para ver onde eu estou mostrando para vocês, mas um pouco antes dessas colunas aqui, bem adjacente a essa casa, ficava o teatro. Então ela está numa localização privilegiada, ela tinha escoamento de água próprio. Olha aqui no chão para vocês verem, no piso, esse buraquinho aqui era uma espécie de boca de lobo, ou seja, passava aqui todo o esgoto da casa. Ela tinha banheiro, ela tinha um sistema muito bem feito de calefação, ou seja, era uma casa de alguém muito rico. Mas será que teria alguma relação entre o dono dessa casa e o cristianismo? Porque aquele desenho está lá. Nós sabemos que essa casa foi usada desde o primeiro século, época de João, até o século 7 de nossa era. Agora, a surpresa maior dos arqueólogos turcos foi quando eles escavaram esse setor da casa, que eu vou mostrar para vocês aqui, olha. Vamos vir aqui, você vê que aqui tem um dos cômodos da casa, tá bem? Nós temos ainda algumas paredes bem preservadas. E a gente vai andando aqui, nós vamos vendo mais setores dela. Era uma casa realmente grandiosa. Aqui você tem uma coluna antiga, de mármore. Isso aqui provavelmente é da época romana ou até anterior, ou talvez até anterior, talvez uma coluna do período grego que foi reutilizada aqui no segundo uso. Ela tem um buraco aqui porque eles funcionavam como se fosse um Lego. Eles iam montando, não era cimento que eles colocavam geralmente uma coluna sobre a outra como se fosse um Lego. Mas você tem outras colunas de mármore aqui, mármores de cores diferentes, bem preservados, ou seja, eu estou na casa de alguém muito rico e por alguma razão os cristãos do quarto século marcaram um símbolo cristão ali na entrada, demonstrando que havia alguma relação entre o proprietário aqui e o cristianismo. Tá certo? Sabe quando você vai num lugar histórico que eles colocam uma placa indicando, olha aqui morou fulano de tal? Pois bem, quando a gente entra aqui, só cuidado aqui, a minha esposa Laura está filmando e eu não quero que nenhum acidente aconteça com ela. Então aqui a gente desce nessa parte, aqui ainda não foi totalmente escavado. Você tem inclusive aqui pedaços de cerâmica, olha aqui, cerâmicas antigas. Ó, isso aqui provavelmente era uma ânfora para guardar cereais. Olha aqui, meu bem, filma esse aqui, olha, esse aqui não foi escavado ainda. Olha aqui. Tá vendo inclusive aqui, olha, tem uma ânfora que não foi escavada ainda, ela está enterrada aqui, ela não foi escavada. Geralmente aqui é onde eles faziam um armazém de comidas. Então você tem isso aqui, está protegido, um pedaço também de ânfora antiga. Aqui uma outra bacia de pedra, você tem o nicho aqui, muito bem preservado, ou seja, tem coisas que ainda estão sendo escavadas. Você está vendo isso aí pela primeira vez, isso é quase um furo de reportagem. Se eu estivesse na televisão eu ia falar que eu ia dar um furo de reportagem aqui. Mas voltando a falar do nosso quebra-cabeça, quando você chega nessa parte aqui, eles descobriram que tem um segundo ápice aqui, vou mostrar para vocês, que indica que aqui foi uma casa que foi adaptada para uma reunião de igreja. Olha aqui, você tem uma ala central, aqui você tem o piso original, debaixo dos meus pés aqui, e aqui o piso reconstruído, tá bom? O original. E aqui nós temos um ápice, como se fosse uma espécie de altar, e aqui cristãos congregavam. É exatamente o formato de uma igreja. Esse ápice aqui e essa área foi remodelada ou feita no terceiro século, tá certo? Antes até daquela lá. E aqui você tem uma casa que foi adaptada para uma igreja. Então vamos lembrar aquilo que eu falei para vocês. Antes, deixe-me apenas explicar uma coisa. As pessoas às vezes perguntam, como é que vocês sabem quando uma parede foi refeita? Eu estou escrevendo um livro sobre Maria Madalena. E ali eu explico, por exemplo, sobre o achado arqueológico da sinagoga de Magdala. E a gente consegue ver mais ou menos até quando a sinagoga foi refeita, remodelada, reformada, ampliada. Porque você tem vários elementos, moedas que são encontradas, estilo arquitetônico, carbono 14 quando usa algum material orgânico que pode ser datado. Tudo isso em conjunto nos ajuda a reconstruir a história arquitetônica de um edifício. Tá certo? E foi isso que eles descobriram. Então vamos recapitular. Geralmente os cristãos no primeiro século reuniam-se em casas, porque eles não tinham autorização para ter uma igreja oficial.
Depois, a partir do terceiro século, do ano 250 depois de Cristo para diante, muitas dessas casas se tornaram domos ecclesia. Elas foram ampliadas e adaptadas para abrigar o maior número de crentes. E depois, no quarto século, em alguns casos, em cima dessa domus ecclesia, fizeram uma igreja bizantina. Só que aqui, curiosamente, a igreja bizantina está lá e não há casa embaixo dela. Mas nós temos aqui o formato que eu acabei de descrever para vocês. Uma casa antiga que depois foi transformada em igreja. Então, o que eu posso dizer para vocês? Aqui onde eu estou, provavelmente, do ponto de vista arqueológico, provavelmente aqui se reuniram os cristãos primitivos que receberam a carta de João do Apocalipse. E se proceder à hipótese que eu estou levantando aqui, talvez o dono dessa propriedade havia se tornado cristão, porque os indícios arqueológicos é que aqui já era usado como igreja desde o primeiro século, desde a época de João. Então, se aqui era usado como igreja na época de João, eu posso dizer para vocês que provavelmente o dono da propriedade se tornou um cristão, porque senão ele não iria deixar ter uma igreja funcionando na casa dele para ter problemas com Roma. Se proceder essa hipótese, então foi um caso raro que nós teríamos no cristianismo primitivo, em que uma igreja foi construída na casa de alguém com muita condição financeira. Alguém muito rico. Se assim for, aí eu entendo um pouco de detalhes que estão na carta de João a Laodiceia. Eu vou explicar por quê. Se o dono de toda essa casa aqui se converteu ao cristianismo e permitiu que os cristãos se reunissem na casa dele, os cristãos de Laodiceia não tinham problema com dinheiro, porque eles tinham um grande patrono que ajudava financeiramente a igreja. E quem sabe essa igreja de Laodiceia, num comportamento que antecedia profeticamente o período final da igreja cristã, eles estavam começando a ficar orgulhosos. Porque diferente das igrejas que ficavam em Herápolis, em Éfeso, em Pérgamo, em Tiatira, eles aqui não tinham problema de dinheiro, porque a oferta que esse homem dava era muito maior do que qualquer outra igreja conseguia reunir. Eles não precisavam de ter recurso financeiro extraordinário, porque ele bancava a igreja quase sozinho. Talvez isto fez com que eles ficassem um pouco mais orgulhosos, repetindo até em si mesmos o grande orgulho da cidade, porque a cidade de Laodiceia já era uma cidade que tinha a fama de ser orgulhosa. Quando teve um terremoto aqui no ano 60 e alguma coisa, na década de 60 do primeiro século, Nero mandou recurso financeiro para reconstruir a cidade de Laodiceia e outras cidades do Vale do Licos que tinham sido destruídas pelo terremoto. Sabe qual foi a resposta que ele recebeu dos governadores de Laodiceia? Não precisamos do dinheiro do governador, do imperador. Nós temos dinheiro para nos bancar por nós mesmos. Nós não precisamos. Esta arrogância deles em recusar a ajuda governamental acabou trazendo uma fama de que os laodicenses eram tremendamente arrogantes por causa do dinheiro que eles tinham. E quem sabe a arrogância da cidade também contaminou a condição da igreja, porque você sabe, a igreja muitas vezes reflete a sociedade que está em volta dela. E se assim for, eu entendo porque que João, de maneira irônica, escreve muitas coisas na carta que afetam não apenas o orgulho da cidade, mas também da igreja. Por exemplo, aqui em Laodiceia, você tinha uma escola de oftalmologia. Inclusive, teve um grande médico especialista em olhos chamado Demóstenes Filóstotes, que se graduou na escola de oftalmologia de Laodiceia. E ele escreveu tratados médicos sobre a saúde dos olhos tão bem escritos que ainda no século XVI eram usados. E Laodiceia produzia colírio para os olhos. Aí Deus fala na carta de Laodiceia, Apocalipse capítulo 13, né? Que Laodiceia, ele fala justamente o seguinte, vou ler para vocês aqui, olha. Aconselho-te que compre o colírio a fim de ungir os seus olhos, a fim de que você possa ver. Laodiceia tinha uma grande fábrica de produção de lã de cabra, caríssima. Todo o tecido dessa lã era produzido aqui. A moda era lançada aqui. Aí Deus fala, aconselho-te que de mim você compre
vestes brancas, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. Laodiceia tinha muito dinheiro, e Deus fala, mas você não sabe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Pobre, cego e nu. Laodiceia tinha dinheiro, produção de colírio, pessoas vinham tratar dos olhos em Laodiceia, e produção de tecido. E Deus fala, você é pobre, cego e nu. Mas uma coisa inédita que me chamou a atenção é que a carta não é para a cidade de Laodiceia, ela é para a igreja de Laodiceia. Assim, triste dizer que os mesmos defeitos que a cidade tinha, a igreja reproduzia. Quem sabe, por causa do dinheiro desse proprietário, a igreja também estava se achando rica, não precisando de nada. E Jesus precisou dizer, não, você, igreja, é miserável, pobre, cego e nu. Não fique confiada no dinheiro de alguém. Quem sabe, agora eu já estou especulando, quem sabe para manter o patrocínio daquele homem rico, a igreja não fez algumas concessões que o apóstolo não achava corretas. Sabe, quem sabe a igreja não cedeu em alguns princípios para ficar bem com aquele benemérito que ajudava a igreja, com aquele mecenas que ajudava a igreja aqui, eu não sei. São hipóteses que eu estou levantando a partir do que foi encontrado. Mas o fato é que aqui se reuniram aqueles que receberam não apenas a carta de João, mas também uma carta de Paulo que se perdeu. Paulo também escreveu uma carta para a igreja de Laodiceia. Paulo também pregou aqui. Eu não sei se exatamente nesse lugar se havia apenas uma ou duas igrejas cristãs aqui em Laodiceia. O fato é que na carta aos Colossenses, no capítulo 4, no versículo 15, Paulo termina a sua epístola dizendo assim: saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. Será que essa Ninfa era a esposa do dono dessa casa aqui? Lembra? A igreja que se reúne na casa dela. E depois que essa carta tiver sido lida por vocês, façam com que ela seja lida também na igreja dos Laodicenses. E que vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia. Então Paulo escreveu uma carta aos Colossenses e pediu que ela fosse lida também para os irmãos de Laodiceia, que se reuniam na casa de uma certa ninfa. Será que seria a esposa do dono daqui? Será que foi só a esposa que se converteu e o marido não? Será que os dois se converteram? Aí já são respostas que eu não tenho perguntas que eu não tenho uma resposta objetiva, mas eu tenho elementos hipotéticos que eu posso levantar e um contexto que ilumina muito as páginas da Bíblia Sagrada. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo aqui. Tudo que eu descubro aqui no Oriente Médio, eu levo com muito carinho para vocês no Brasil e em outras partes do mundo, para que você possa conhecer melhor a Bíblia Sagrada. E já que eu estou falando em conhecer melhor a Bíblia Sagrada, que tal você fazer um curso da Bíblia comigo? Eu quero estudar a Bíblia com você. Eu quero ser o seu companheiro de jornada num estudo aprofundado da Palavra de Deus, pegando elementos como este, de contexto, e aplicando ao texto bíblico para entendê-lo melhor. Eu estou falando do curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Você pode clicar no link que está junto com esse vídeo aí no descritor e se matricular nesse curso. Toda quarta-feira, às 20 horas, nós colocamos uma aula nova para você, inédita. E se você opta por fazer o plano anual desse curso, você pode estar ganhando um curso de hebraico, um curso de grego. Pode não, você ganhará automaticamente. Você fez o plano anual, você vai ter acesso a aulas de grego, de hebraico, finanças da família e muito mais. E além de você receber todo esse conhecimento teológico, arqueológico e bíblico que eu tenho para passar para você, você de quebra estará ajudando a construir o Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP, que está sendo levantado com os recursos advindos desse curso, que você agora vai fazer parte dele. Se você já faz parte do curso, deixe o seu comentário aqui no vídeo para que outras pessoas possam ler o seu testemunho e também fazer parte dessa família. Já são mais de 16 mil alunos, mas há espaço ainda para você. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário e a gente se vê num próximo encontro aqui no YouTube. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.